Depois de uma série de adaptações ruins, muitos fãs perderam a esperança em novas adaptações, em novos live actions de animes. Nesse vídeo aqui eu irei lhes dizer por que eu boto fé e sempre botei fé nessa adaptação para live action de One Piece, que por sinal estreia amanhã, galera. Então esse vídeo aqui será o nosso esquenta, o nosso aquecimento para acompanharmos a série. Além do meu aval de por que você deve acompanhar a série e que ela vai se destacar mais do que algumas outras adaptações falhas que vimos ao longo da história. Fique até o final desse vídeo para eu lhe mostrar os vários pontos que contribuem para a minha fé. Partiu, galera, o aquecimentinho antes do live action de One Piece. Olá, galera, eu sou o Gui Tassiano, essa é a Zona OP. E galera, estreia amanhã, 31, né, dia 31 desse mês, o live action de One Piece, que vai adaptar a grande série de Eiichiro Oda e que eu tanto falo aqui no canal, que eu tanto meto teoria, que eu analiso toda semana. Então já estou engajado muito na obra para ver o nuance, todos os trejeitos, além dos esforços que essa produção está tendo para adaptar o mangá, né, o anime, para as telinhas de carne e osso. Meus brothers, o Bruno Bandeiro, o Evandrão, já foram lá assistir, já tiveram a primeira impressão, provavelmente. Mas eu irei maratonar toda no dia 31. Irei maratonar toda de uma vez. Aqui eu irei falar agora só os elementos de alguém que está igualmente com você no escuro, que não sabe como foi esses episódios, mas que coloca fé que eles serão muito divertidos. Primeiramente, para você entender os pontos que eu vou discorrer aqui, e assim, eu sou esse nerd meio chato que quer as coisas Ctrl+C, Ctrl+V, igualzinhas, tal, mas temos que ter uma régua de bom senso e entendermos as diferenças do que é uma adaptação para o que é o One Piece original. Adaptações, galera, uma obra sai de uma mídia para outra, de um formato para o outro. E mídias diferentes têm formatos e até cronologias diferentes para apresentar a mesma história. Por exemplo, vamos pegar aqui o Bleach de PS1 e PS2. Para quem conhece o Bleach, o anime do Bleach, a história do Bleach, vai ver que o andar da carruagem, o andar da história nesses jogos é diferente. Ele é uma adaptação do anime para game. E ele tem como principal prioridade cumprir a temática, cumprir a proposta do que é um game. Então ele vai apresentar stories mods que muitas vezes não batem com os modos história do anime, com a cronologia do anime. Ele vai trabalhar poderes de personagens. No Bleach mesmo tinha Shikai que não era revelada. E a própria indústria lá do game colocou uns poderzinhos ali que o Shinigami praticamente não tem na série. O mesmo com alguns jogos de One Piece que já abordaram o Kid e o Barba Branca, colocaram poder neles antes da Akuma no Mi do Kid, por exemplo, ser confirmada, ser revelada. Colocaram alguns poderes no Kid que ele não tem na obra, nomearam e atribuíram poderes a Gura Gura no Mi do Barba Branca que não tem na obra. Porque essa liberdade para o jogo? Porque o formato do jogo é diferente do formato do anime. Então aqui houve uma adaptação. O mesmo com os jogos mobiles de Nanatsu no Taizai, que colocaram além dos 7 pecados as 7 virtudes. Slime Tensei, aquele animezinho do Slime, muito legal. Ele tem diferentes mídias, ele tem mangá, ele tem anime, ele tem light novel. E elas meio que se desencontram nos seus roteiros, não são iguais. Assim como o Dragon Ball Super, que é mais canon no anime do que no mangá, já que o anime vai para uma rota e o mangá vai para outra. Isso aqui é só para ilustrar, galera, como adaptações não são para serem iguais. Elas têm que obedecer à proposta da mídia que elas estão sendo formatadas. Elas estão saindo de um título e indo para uma mídia na qual será formatada, enquadrada e obedecerá os propósitos dessa nova mídia, desse novo formato. É que nem ver One Piece no teatro. Todo ano tem o One Piece Premiere Show no Japão. Eu já assisti o One Piece Premiere Show 2012. E eu não fico com birrinha, porque eles estão adaptando a jornada dos Mugiwaras nesses teatros. Mas eu não fico com birrinha como... Ah, o cara lá, o ator que faz o Ace, nem pegou fogo de verdade. Como assim não pegou fogo de verdade? Era pra tocar fogo nesse ator. Não, é um teatro, tem um formato de teatro. Eles fazem os elementos verossímeis à trama, aos poderes dos personagens, às personalidades.
de um formato para teatro. Não tem como colocar uns efeitos especiais muito biruta e você tem que entender isso. Assim como eu, que estudo bastante as Akumas no Mi, os poderes de One Piece, sei com tranquilidade que uma penca de poderes criados nesses premiere shows, assim como nos fillers do próprio anime, nunca seriam criados pelo Oda porque fogem muito de padronizações e dos conceitos que o próprio autor estabeleceu para os seus poderes na obra. Então, depois de todos esses exemplos, até me soei prolixo, mas é importante para martelar como um prego na cabeça do fã mais casca rústica, que quer tudo igualzinho, tudo igualzinho. Não é adaptação, não é fazer um Ctrl-C, Ctrl-V daquilo que você viu. Tem que obedecer às regras do formato a qual está sendo adaptado. Não é pegar todos os acontecimentos do anime e repetir ele em carne e osso num live action. É pegar um modelo com atores de carne e osso e aludirem à obra original, mas com seu próprio formato. Entenderam? Pode até parecer igual, mas a diferença entre esses dois pronunciados que eu acabei de citar. São 70 episódios West Blue e aqui vão ser 8 para a Netflix. Você acha que eles vão conseguir fazer um espelho de 70 episódios em 8? Não. Então, uma vez você entendendo que não é uma reprise do anime, só que com gente de carne e osso, você vai se adequar para ver como vão comprimir, como vão contar uma história da maneira mais fiel possível ao seio que o anime lhe mostrou, as emoções que o anime lhe mostrou, de forma resumível em 8 episódios e com uma rota própria para a jornada dos Mugiwaras do live action. O importante não é que seja igual, e sim que traga a mesma alma e o mesmo tom do universo que é One Piece no seu formato mais original, e é aquele que agradou tantos fãs. E para confiarmos que o live action está com a alma da série, o que é necessário, galera? Para mim, o primeiro baque é a caracterização. A caracterização é o mais importante, porque ela é a porta de entrada. Quando você vê que um personagem está muito parecido com o personagem do anime, você já tem o primeiro choque. Caramba, tá igual! Isso lhe ajuda a nova mídia a lhe sequestrar para dentro dela, a lhe convencer que os parâmetros daquilo que você já acompanhou, daquilo que você já conceitualizou na sua mente, está sendo sim lapidado com fidelidade. A caracterização é muito importante para estabelecer o primeiro elo com aquilo que está sendo proposto em uma nova mídia, em um novo formato, em uma nova adaptação. Então, eu sei que tem muita polêmica aí sobre troca de etnias, às vezes trocas de roupa, dos designs dos personagens. O personagem na obra X tem uma roupa, aí o diretor diz, não, vou criar a minha própria. Tira a roupa, a maneira que ele se veste do mangá, do anime e coloca a dele mesmo. Isso vai meio que afastando o fã do convencimento que está tendo um zelo, que está tendo um certo amor com a caracterização e com o extrair da obra todos os nuances que acompanham o personagem. Entende, galera? Então, não é que é errado botar diversidade, pluralidade. Não é que é. One Piece tem envergadura para isso. É que você mudar demais um personagem, trocar demais a plasticidade visual do personagem, para aqueles que já conhecem, você elimina, você sacrifica o primeiro impacto, que é o impacto visual da caracterização. Quanto mais fiel ao personagem, mais lhe convida pra dentro, mais dá aquele impacto, mais dá aquele biribiri, aquela tremedeira. Exemplo, no Instagram, eu sigo um cara que faz cosplays incríveis e ele fez um cosplay do Katakuri que é igual ao Katakuri. O Katakuri saiu do mangá e é ele ali. Cara, é igual. Eu fico horrorizado. Tá vendo essa expressão? Tá vendo esse sentir? A arte é sentir. Então, quando você faz na adaptação algo que bate em cheio pro mundo real do que é o que você viu no mangá, o choque é grande. O primeiro impacto já é dado com excelência, o que ajuda você a sequestrar o cara para a sua adaptação, para a sua série e convencê-lo que ela está em boas mãos. Não significa que por eu ter um grande impacto vendo esse Katakuri, que só pode fazer cosplay de Katakuri quem tem um corpo parecido com o Katakuri. Não, a pluralidade tá aí, todo mundo tem que fazer o cosplay, todo mundo pode se vestir do Katakuri. Mas aquele que ficou fidelito, que ficou igual, me gerou um baita do impacto. Então, falei isso por causa que vocês sabem que muitas adaptações hoje querem diversidade, querem pluralidade e acabam sacrificando algumas caracterizações que são muito fidelídicas ao que poderia ser o mangá. Acabam sacrificando mesmo.
colocando atores que não batem muito bem com como eram os personagens no mangá, no anime que está sendo adaptado, trocando vestes, roupas, às vezes até personalidade, o que enche mais o saco ainda. Mas eu não acho que seja o caso do One Piece. Eu não acho que eles estão apenas como moedas de troca política, como ocorrem em muitas adaptações aí. As escolhas e as mudanças para com o live action de One Piece respeitam muito os preceitos e naturezas do próprio universo de One Piece em si. As pessoas estão estudando a obra para fazer essa adaptação e estão, com cada célula do corpo, envolvidos. Não é uma maneira desleixada como foi o Anéis do Poder, que deu a impressão que a galera folheou assim o Tolkien e fez de qualquer jeito, fez sua própria versão, mudou algumas personalidades, mudou alguns arquétipos, sem nem ligar para a obra original. Ou The Witcher, que parece que só o ator do Superman lá, o Henry Cavill, é o único que tinha lido o livro do The Witcher, então quando ele dava pitaca, a galera mandava ele calar a boca, ele virou o chato da parada, porque ninguém estava se aprofundando na obra. One Piece live action não é esse tipo de adaptação, ao meu ver, pois todos os atores estão muito imersos em fazer essa adaptação, em conhecer o que é o universo One Piece. Você vê que os atores carregam as naturezas dos personagens que interpretam até fora da tela, até fora do estúdio, em off, andando no meio da rua, interagindo entre eles. Tem muita sinergia, uma sinergia divertida que bate com o tipo de sinergia que os protagonistas têm em One Piece. O próprio Eiichiro Oda, o autor, está lá, ele está dizendo, a galera manda o papel para ele, ele diz, não gostei disso aqui, nessa adaptação tá toda cagada, eu tomo de volta. O Oda está dando canetada, ele quer que saia bem, ele quer que saia bom. E o Oda não é tão submisso, não é tão subserviente como foi o autor do Cavaleiro do Zodíaco, que ele não queria o Shun mulher. E a galera disse, não, mas essa adaptação aqui vai ter que ter o Shun mulher, isso não é negociável, vamos trocar os sexos do Shun, vamos botar a mulher aqui, porque nós queremos pegar esse outro público, papapá. Pô, não respeitou o que o autor queria, mudou coisas por capricho, sem necessidade prática para adaptação. Como você vai me convencer que você está levando a obra do autor a sério? Peraí, o Oda não tem esse grau de subserviência do autor do Cavaleiro do Zodíaco. Pelo menos eu que estudo Oda, vejo que até editores que vão pressionar ele a fazer X, o Oda diz, não, vou fazer Y. E é assim. Então, muitas das decisões criativas estão passando realmente pelo Oda. Não é só como uns filmes aí que ele trabalha. Ah, esse filme aqui teve o dedo do Oda. O Oda só desenha um esboço no filme e a galera acha que ele participou inteiramente do roteiro. Não, mas nessa série da Netflix, sim. Os showrunners, as showrunners que chamam, estão realmente estudando os materiais da obra, galera. Eles estão pegando coisas, aproveitando para compor cada vez mais original o universo de One Piece. Eles adaptaram o Mr. 7. O Mr. 7 só aparece no esboço do mangá que o autor, o Oda, fez. Não aparece nem no anime. E eles colocaram o Mr. 7 no live action para lutar com o Zoro. Eles aproveitaram um subproduto que só quem se afunda mesmo na leitura vai enxergá-lo ali. As roupas que os personagens estão trajando sempre respeitam algo dos color books do Oda, algo que o Oda desenhou, que o próprio Oda programou, que foi uma página só, uma vez só e ficou despercebido. Eles estão utilizando isso, reaproveitando isso para fazer o carrossel de trajes dos personagens ficarem mais versáteis e ainda condizentes com algo que o próprio autor desenhou. Entendeu, galera? Então estou muito confiante que todo mundo que está na adaptação está empenhado em reproduzir a alma de One Piece. E lógico que vai ter, o universo de One Piece, a envergadura de One Piece, terá muito espaço para pluralidade, diversidade, porque é disso que se trata o One Piece. Você já vê que já deram uma variada nos marinheiros, aqueles que ficam sempre entre os líderes, né? Já deu uma variada, tem gordo, tem magro, tem negro, tem branco, tem... Cara, tá variável. Não só isso, como mudaram, sim, etnias de alguns personagens, mas eu nem ligo. Vendo essa galera toda de coração, toda empenhada em reproduzir a alma da obra, eu nem ligo para algumas mudanças de caracterização, algumas mudanças de etnias que eles fizeram. Por quê?
Porque eles ainda preservam a maior parte dos impactos visuais que vários personagens possuem, como o Zeph. O Zeph tá monstruoso. Eu vi esse Zeph, caramba, é o Zeph do mangá. Então eles conseguem gerar uma inclusão política nesse live action e ainda preservar o impacto do design de vários personagens, mostrando que eles estão preocupados sim em fazerem as coisas parecidas com o material original, a um certo grau majoritário, para colocar sim diversidade, mas sem perder os impactos estéticos de vários personagens marcantes, além de não fraquejar a mão do roteiro, fazer um roteiro bacana. Lógico que eles enfrentam várias dificuldades. Como eu falei, estão pegando um universo de fantasia, um universo lúdico, um universo onde as pessoas de One Piece têm outras formas. Tem gente gorda, tem gente de One Piece que parece uma fatia de pizza, galera. Uma fatia de pizza. Não dá pra incorporar tudo isso e fazer todos os atores ficarem iguais a esses personagens bizarros que são tracejados pelo Oda para serem assim esquisitos, serem dessa maneira, serem tão diversos em formas. Já vai entendendo aí que você não vai ter personagens super gigantes, super altos como a gente tem em One Piece. Na verdade eu queria até falar disso, por exemplo, todas as decisões de adaptações, de mudanças, são muito explicáveis e são coerentes dentro do que era necessário para adaptação. Por exemplo, reclamaram do Luffy não ter a sandália. Cara, sandália ali foi um problema de coreografia. O ator do Luffy vai fazer muitas cambalhotas, vai fazer muitas coreografias e a sandália poderia gerar acidente. Tá aí, se o ator principal se acidenta, acabou a série nas gravações. Então, tira a sandália mesmo. Não vamos sentir falta da sandália do Luffy, porque a gente entende o porquê. Não foi alguém que olhou e disse, vou tirar isso aqui do mangá, quero fazer do meu jeito. Não, não. Bota o Luffy aí com uma galocha de 4 metros, que é como eu quero fazer. Não. Tiraram a sandália por uma necessidade prática. Assim como os 3 metros de altura do Garp, que tava reclamando, esse Garp é muito baixo, não tem 3 metros. Pra você que é novo em One Piece, galera, os personagens humanos de One Piece são muito altos mesmo. Abaixo de 12 metros de altura, ainda é humano. Só de 12 metros pra cima que é gigante. É tratado como gigante só de 12 metros ou mais. Então abaixo de 12 metros ainda é humano. Humanos podem alcançar 5, 6 metros de altura em One Piece. Mas pelo amor de Deus, né? Vocês não vão querer isso na adaptação, não. Como é que iriam fazer? Iria recrutar 80% do elenco na NBA, chamando os jogadores de basquete, Michael Jordan, para interpretar alguém, todo mundo, e ainda não ia bater na metade da altura dos personagens. Então, pelo amor de Deus, né? A pessoa que reclama do Garp não ter 3 metros de altura, falta um pouco de bom senso para ela saber como dosar as escolhas em uma adaptação para live action. Se eles se forçassem a criar personagens muito altos, muito gigantes, respeitando a altura fidelítica do mangá, do anime, a coisa poderia sair tosca e poderia até desgraçar a plasticidade como um todo. O nariz do Usopp, essa é foda, essa é de fuder. Reclamando do nariz do Usopp, porque o Usopp não tem um narigão. Isso só pode ser de alguém que tem sonhos molhados com o narigão do Usopp, só pode. Eu não quero ver o Usopp do narigão nem no mangá, eu vou querer ver no live action. Não, deixa o Usopp sem narigão, não vai fazer falta. O narigão não é um personagem importante pra trama. A única coisa de escolha assim adaptativa que me corroeu um pouco é a ovelha satânica na carranca do navio. Meu amigo, o Merry tem uma ovelha tão... um cabrito tão bonitinho, tão fofinho, bota aquele negócio satânico ali eu não entendi a escolha, né? Ali eu não entendi. Mas é isso, One Piece tem essa série de desafios, é um mundo fantasioso, é um mundo lúdico. Eles vão ter desafios em cidades, mas já mostraram que fizeram um bom trabalho. Reis dos mares, que são aquelas criaturas marítimas. Usa CGI mesmo, deixa fantasioso mesmo. Não precisa pôr tanto realismo, não. Os tritões também, vai com tudo. É um desafio, mas One Piece é um romance de fantasia. Você tem que adaptar ainda preservando a fantasia. Isso é muito melhor do que a Disney vem fazendo aí. A Disney tá pegando suas obras de fantasia e colocando uma dosagem de realismo muito grosso, que afasta as pessoas que foram cativadas pelo fantasioso e a magia que a Lin tinha antes. E o One Piece não pode assim, não pode ser assim. Você não pode colocar uma coisa muito realista, uma coisa muito fidelística a como seriam nossos planos na realidade. Você tem que deixar as criaturas e muitos seres que ainda vão aparecer com esse aspecto de fantasia, de conto de fadas mesmo.
sobre os tritões, aproveitando, os tritões, houve reclamação de como eles foram adaptados, mas eu acho que os tritões podem cumprir sua função, a mesma que eles têm na obra original, eles podem cumprir no live action melhor do que no anime, melhor do que na obra original. Como assim, Tassiano? Me explica. Porque o principal tema debatido envolvendo os tritões e outras raças em One Piece é o racismo, é a segregação, mostrando que não devemos nos dividir, mesmo raças diferentes têm que se unir. A galera, antes de fazer panfletagem bandeirada política, vamos sentir a magia. Olha a mensagem, todos que são diferentes devem se unir. E isso é muito comum em tudo que é anime. Nanatsu Taizai também usa segregação como tema para gerar os conflitos. As 5 raças têm que se unir no final. O Bleach, onde todas as 6 esferas de mundo que carregam as raças do universo de Bleach são conectadas. Sem uma delas, a outra meio que derrapa. O Naruto termina com as 5 nações se unindo. Então segregação, esse estigma, é um elemento muito presente em todas as obras. Só que aqui em One Piece, ela carrega uma dosagem muito séria de emoção. E uma das principais vítimas dessa segregação é os tritões. Os tritões são escravizados, tem toda a treta, papapá. Se você é leitor, você já sabe. E por que o visual no live action dos tritões vai ajudar melhor esse propósito? Porque a maneira que eles foram adaptados, galera, fugindo um pouco do que eu disse anteriormente, tem um certo realismo para que você acredite que eles são homens peixes de verdade. Isso esboça uma certa nojeira, vamos botar nojeira entre aspas, uma forma fisiforme meio intimidadora para outros humanos. Diga aí, você vê um homem tubarão andando com 2 pernas perto de você, algo tão diferente, algo tão único, algo até que estigma, um perigo visual. Isso dá um gatilho de segregação, isso dá um gatilho de quero me afastar disso. Então os tritões, como foram adaptados, com aquela pele meio molhada, aqueles olhos esbugalhados do Kurobe, o do Arlong, que colocaram mais elementos parecidos com o verdadeiro peixe a qual o Oda usou para criar o Arlong, que é baseado no tubarão-serra, usaram muitos mais traços fidelíticos ao peixe como base aqui no live action, por isso que ele tem aqueles ossinhos e no anime não. E tudo isso vai colaborar para o feio, vai colaborar para o intimidador, vai colaborar para a visão difundida de que eles, não devemos nos misturar com eles. Olha como são horrendos. Homens peixes são perigosos. Então, isso é a diferença de design e estética. Design é como você faz, estética é o que aquele visual consegue falar e se conectar com a obra. Isso aqui está perfeito. Os tritões estão perfeitos para seu propósito nesse live action. Pois é, galera, eu fiz uma enxurrada de porque eu boto fé nessa produção. Eu acho que vocês que pesquisam minimamente sobre o live action, sobre o andar da produção, concordam comigo. Tem um esforço e energia única. O Oda está empenhado, o Oda está querendo, a galera envolvida está querendo realmente capturar a magia do One Piece. Não é como outras obras que foram adaptadas como Cavalo de Troias para levantar dinheiro, gerar brigas no Twitter, gerar uma audiência fantasma só por polêmica e depois se apagar. Não, é algo que está sendo feito para ser duradouro. Vamos ver se será duradouro. A fé eu tenho e eu vou com todo fogo assistir amanhã o live action de One Piece. E eu espero que você assista também, porque depois eu faço um apanhado geral das coisas que eu achei. Vá assistir com o coração aberto. Chega de preconceito aí, galera, com adaptações de live actions, que se uma coisa eu acredito é que o One Piece pode quebrar essa maldição, essa dificuldade em fazer tantos live actions proveitosos para uma fandom. Em One Piece eu boto fé. Tô no hype e espero que você também. Deixa aí nos comentários o que você acha e vamos embora, galera, atrás do One Piece. Forte abraço e valeu!